Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula do curso inicial, um curso introdutório básico de Excel. O meu nome é Bruno Bronzatti e hoje aqui eu vou estar dando uma pequena introdução para vocês que nunca usaram essa ferramenta maravilhosa aqui, o Excel, quanto tantos os outros, os derivados dele, a gente vai falar deles daqui a pouco. E a questão aqui, a gente não vai chegar colocando a mão na massa, você que não conhece nada de Excel, você pode aprender vendo esse curso aqui de maneira fácil. Eu vou estar passando as etapas, vou explicar cada pontinho por pontinho para ficar fácil o entendimento para você. E você que já conhece de Excel, você pode relembrar uma das partes básicas, porque onde a gente mais erra são nas partes iniciais, que a gente já acha que conhece bastante, né? E é sempre bom dar uma voltada, porque como dizem, o segredo do sucesso, ele está atrelado em você saber o básico. Muitas pessoas, elas não sabem, ou melhor, elas não dão tanta atenção para o básico e acabam se ferrando lá na frente por causa de erros tão banais assim de começo, né? Então, se você está começando, essa aqui vai ser uma excelente aula para você. Se você já é um pouco avançado, pode continuar aqui que você com certeza vai aprender uma coisa ou outra que pode te ajudar mais para frente. Falando aqui um pouco da ferramenta. O Excel, ele é uma ferramenta mais voltada para o meio administrativo, mas você vê que hoje em dia qualquer tipo de emprego da área administrativa, qualquer parte de emprego que você vai trabalhar com empresas, essas coisas, ou até para gerir seu próprio negócio, é bem útil você estar usando essa ferramenta. Ela se tornou indispensável. O conhecimento dela, com certeza, vai agregar bastante no seu currículo e no seu dia a dia, né? Porque o Excel, ele facilita muitas coisas para você, muita coisa mesmo, gente. Vocês não fazem ideia do que ele facilita na vida, no dia a dia. Esse é um dos pontos para que você tenha interesse em procurar saber mais. Lembrando que essa é uma aula introdutória, e se você quiser partir mais a fundo para o Excel, eu posso estar fazendo um próximo curso depois, ou então você pode procurar depois também no YouTube, esses lugares assim. Tem muito conteúdo grátis de boa qualidade disponível na internet. Eu recomendo que vocês deem uma buscada lá. Eu vou tentar deixar alguns links de umas aulas complementares colocadas aí no campo de texto mais próximo de vocês. Agora vamos explicar um pouquinho aqui da ferramenta em si, né? A gente está usando o Excel, mas você não precisa ter uma cópia original para usar o Excel. Não estou falando de piratear. Longe disso, existem muitas funções hoje livres no mercado que são disponíveis ao público de forma gratuita. Uma delas é a do Google, que é a Google Planilhas. Se você não tem um Excel para acompanhar essa aula aí no seu computador, eu sugiro bastante que você use o Google Planilhas pelo fato dele já ser algo meio intrínseco aqui no e-mail, não é? Basta você ter um e-mail que você pode acessar o Google Planilhas. Só que a diferença do Google Planilhas é que você não tem todas as funções que tem no Excel. Então, se você puder estar adquirindo o Excel, ou se você já tem o Excel na sua máquina, vai ser de bastante aproveitamento para você assistir essas aulas e você poder acompanhar todas as ferramentas que eu estou usando aqui. Não tem muita diferença, eu acho que tem algumas poucas diferenças na usabilidade do Google Planilhas para a diferença do Excel padrão, que é esse que a gente vai estar usando hoje. Mas você vai conseguir acompanhar tranquilamente. Se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em colocar aí, mandar mensagem para mim que eu vou tirar assim que possível. Vou tentar responder o mais rápido possível também. Mas você olhando por aí, você vê que o Excel ele tem bastante, mas bastante mesmo desses ferramentas gratuitas ou outras empresas que fazem sua própria marca para não dar problemas com essa parte contábil com Excel. Então fica à vontade aí para escolher o que você mais se sente familiarizado a usar ou que te deixa mais confortável, certo? Eu vou estar usando hoje aqui a versão do Excel. Eu estou usando no meu computador aqui o sistema operacional do Windows 10, então
Se eu chegar a usar, que eu acho que eu não vou chegar a usar tanto assim, alguma ferramenta do Windows para mais funções mais para frente que vocês vão ver nesse curso, eu vou avisar que isso aí vai ser parte do sistema operacional, um negócio que vai ser feito pelo sistema operacional. Digamos, a interface do Windows 8 é diferente da do Windows 10, mas isso aí é coisa bestinha, que com um pouquinho de atenção e um pouco de pesquisa você consegue resolver tranquilamente. Agora terminando de falar um pouco dessa parte mais ampla, que é desse mundo dos vários tipos de Excel, entre aspas, vamos dizer assim, os vários tipos de planilhas eletrônicas, né? A gente chega na parte do Excel em si. Antes da gente querer já trabalhar, nossa, esses quadradinhos aqui, eu quero mexer, como que a gente faz para fazer isso, tal. O bom é a gente partir do começo. É essencial você entender que o Excel ele tem várias abas aqui em cima. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas eu vou acreditar que sim, que vocês estão conseguindo ver o mouse tranquilamente. Ele tem várias ferramentas sendo disponibilizadas aqui para vocês. A gente tem quebra de texto, a gente pode colocar o alinhamento deles certinho, a gente pode colocar número de contabilização, essas coisas a gente vai ver para frente. A gente pode inserir tabelas, plotar gráficos, aqui onde vocês podem ver. Inserir fórmulas, tudo de uma maneira extremamente rápida. E se você se familiarizar com isso aqui, vai ficar muito mais fácil para você trabalhar de forma autônoma e rápida. Mas o objetivo desse curso vai ser a gente fazer tudo à mão para você entender que você não precisa sempre, eu preciso conhecer os botões aqui, tudo dessa página inicial. Não, você vai conseguir fazer à mão e você vai tirar bom aproveitamento disso. Para começar, antes da gente passar para essa parte aqui de eu explicar o que é cada coisa, é bom a gente explicar o nosso ambiente de trabalho. O Excel, essa parte aqui é a nossa planilha eletrônica. Ela é dividida em blocos. Estão vendo esses blocos? Onde as linhas são divididas por números de 1 a infinito. E as colunas são divididas por letras do alfabeto nosso, de A a Z. Se eu não estiver errado aqui, Aí, eu já fiz coisa errada ali. De A a Z. E cada um desses blocos aqui, a gente chama eles de células. Cada um desses blocos aqui são células. Certo? Você pode ver que cada uma dessas células ela não está dentro dessa matriz dessa planilha eletrônica por nada, assim, jogado no ar. Eu quero escrever aqui porque eu achei bonito. Essa célula, cada uma dessas infinitas células que vocês estão vendo aqui, elas têm um nome. E é um jeito que ela vai ser chamada. Exemplo, essa célula que a gente escreveu células aqui, ela é a célula B2, porque ela está na coluna B, na linha 2. Você não precisa ficar olhando aqui e aqui para saber disso. Simplesmente quando você clica na célula que você quer saber o nome dela, ela vai aparecer nesse canto aqui, ó, nessa caixa de nome, o nome da célula. Por que que isso é importante? O nome da célula vai ser como a gente vai se referir a ela dentro de funções, que a gente vai ver mais para frente. É um conceito um pouquinho mais avançado, mas ainda ele é essencial e inicial. E se você quer aprender e se tornar bem atarefado, bem mecanizado, bem aprendido no Excel, é bom você ter isso em mente. É essencial para o seu conhecimento, isso aqui. Bom, vocês estão vendo aqui, vamos trabalhar, que quando eu clico nessa célula, o nosso cursor para selecionar, ela em si é uma cruz branca. Esse aqui é para selecionar células comuns. E reparem que quando a gente seleciona uma célula, ela fica com uma bordinha mais escura, com contraste aqui mais em verde. Isso aqui nos mostra as diferentes ações que a gente pode fazer aqui dentro. A gente tem algumas ações, uma delas, quando a gente se aproxima da borda que não tem nenhum tipo de adereço, uma borda lisa, tipo essa linha, a gente transforma o nosso cursor da cruz branca para uma cruz de movimento.
que a gente pode levar todo o conteúdo... Eita! Ok. Apareceu um erro aqui. Espero que não seja nada. A gente pode levar todo o conteúdo escrito dessa célula para outra célula qualquer. E como ela faz isso? Ela muda, ela levou a B2 para cá? Não, ela simplesmente copiou tudo que tinha dentro de B2, jogou para C2 e deletou o conteúdo de B2. Só que ao você fazer isso, o Excel ele tem uma inteligência artificial que se você estava usando alguma coisa dentro dessa célula B2 e levou ela para C2, se você tiver colocado os adereços que a gente vai comentar mais para frente, elas vão ser permanecidas. Então você não precisa se preocupar muito em perder o seu conteúdo e ter que arrumar linhas e linhas de programação e comandos. O Excel ele ajuda bastante nessa parte da melhoria do custo de vida. Custo de vida não, da facilidade que dá para o usuário se adequar com elas. Ela tem uma inteligência artificial muito boa para isso. Ajuda bastante. Bom, a gente viu aqui que a gente pode mover as células usando essa cruzinha de movimento para qualquer canto que a gente quiser. A gente tem a célula padrão, que é para clicar e editar. E reparem que aqui do lado, esse ladinho aqui, ó, que eu estou circulando, tem um pequeno adereço que é um quadradinho pequenininho na borda, estão vendo? Isso aqui é o efeito de cópia e de preenchimento. Como que isso funciona? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer alguns exemplos aqui, ó. Eu vou levar essa célula, cadê? Eu vou levar essa célula para B4. Eu vou escrever aqui segunda-feira. Eu vou escrever aqui fevereiro. Eu vou escrever aqui 1. Certo? Reparem que a nossa célula, ela sempre tem um tamanho padrão. E a gente viu que não coube escrever segunda-feira aqui. Não é? O que a gente faz para arrumar isso? Você pode simplesmente vir na célula que você quer, na parte da coluna, na coluna C, e aumentar o tamanho dela. Ou você pode usar a inteligência artificial do próprio Excel para colocar um tamanho definido para isso. Como que você faz isso? Você vai na borda que você quer aumentar, exemplo do segunda-feira aqui. Eita, calma. Eita, já fiz. Vamos lá, segunda-feira. Você quer arrumar o tamanho dela para que ela não fique sobrando nem faltando espaço, sem você ter que medir certinho, que isso te economize tempo. Você vem aqui no meio entre o C e o D, que são o lugar onde você quer arrumar, e dá 2 cliques. Você vê que o Excel, a própria inteligência artificial dele, programou a largura dessa célula para você. Você pode fazer isso com células pequenas também. Ele transforma a coluna inteira, onde ela está, no tamanho da célula que tem o maior espaço. Exemplo, se aqui você tiver só escrito terça, só terça seco aqui, ó, terça. Terça, a linha escrito terça é muito menor que a linha escrita segunda-feira. Então, se você arrumar aqui, ela vai olhar todas as linhas que tem nessa coluna e vai marcar o tamanho da coluna C pelo tamanho do quadrado com a maior quantidade de letras. Que aí vai ficar tudo visívelzinho, bonitinho. Certo? Deixa eu deletar essa célula aqui. Ok. Agora vamos voltar para aquilo que a gente estava vendo aqui do quadradinho. A gente pode simplesmente usar esse quadradinho para muitos tipos de inserção. Uma delas é copiar. A gente arrasta isso aqui para baixo. Ele vai copiar todo o conteúdo que tem na célula B4, a nossa célula B4, para a célula que eu arrastei. Ou seja, se eu quiser copiar essa célula para a célula A4, que é essa aqui do lado, eu clico no quadradinho verde e arrasto para a célula A4. Você vê que ele copiou todo o conteúdo da célula B para a célula 4. Correto? Isso aqui é uma mão na roda quando você quer fazer vários códigos repetitivos.
ou simplesmente queira copiar alguma coisa que esteja próxima. Isso aí tem uma mão na roda absurda, é absurdo. Ele também tem um esquema de preenchimento, uma função de auto-preenchimento. Para isso, a gente pode ver com meses. Exemplo, aqui eu escrevi fevereiro. Se a gente clicar no quadradinho, selecionar para cima, ele vai readequar com os meses aqui. Ele vai ver o que você provavelmente queria escrever. Eu escrevi fevereiro, arrastei para cima, ele pegou o mês que vem antes, ele colocou janeiro. Se eu colocar depois, ele vai colocar março. E você pode simplesmente pegar o janeiro e arrastar para tudo aqui. E ele completa para você os meses do ano certinhos. Você pode usar isso também para copiar usando o preenchimento automático. Quer ver? Você usa aqui no 1. Ele simplesmente copiou 1, correto? Sim. Mas e se você quiser fazer o seguinte? Você escreve 1 e 2. E você selecionar os dois. Fazendo isso aqui, você clicando e segurando, você seleciona mais de uma célula ao mesmo tempo. E você pode selecionar mais de uma célula ao mesmo tempo e clicar nesse quadradinho. Você vê que se você arrastar, ó, ali do lado já mostra o que vai acontecendo. Você arrastou, ele vai automaticamente completando para você, porque a inteligência artificial notou que você quer fazer uma progressão aritmética aqui. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Até a célula que você decidiu parar. E ele vai preenchendo isso para você. Você pode editar tudo isso aqui nessa análise rápida, na ferramenta de análise rápida, mas por enquanto não vai ser tão necessário isso. Aqui ele só está copiando, eu acho que é porque eu não coloquei o traço. Será que é isso? Vamos ver. Isso é. Aqui é a mesma coisa, você escreve segunda-feira, funciona para dias da semana, arrasta para baixo, ele põe terça-feira. Você puxa para cima, ele pega antes da segunda, ele pega o domingo e coloca. Você pode simplesmente pegar o domingo, arrastar e ele completa os dias da semana para você sem você ter que gastar o seu tempo precioso escrevendo as coisas. Certinho? Você vê como isso é uma incrível mão na roda aí para vocês. Além disso, é bom a gente falar de organização, não é? Porque é essencial hoje no mercado você ter uma tabela bem organizada. E para isso, não só em questão de estética, tá, gente? Em questão para você saber também onde você está guardando as suas coisas. Você ter uma coisa organizada mostra para você, além de que você está gastando o seu tempo para fazer algo mais bem feitinho, que seja fácil para qualquer pessoa de fora visualizar e entender, você está diminuindo o tempo de procura seu, já que está tudo bem organizadinho, você diminui o seu tempo de procura. E para isso a gente vai aprender a fazer o seguinte, a gente vai mexer com essas partes aqui, com esses botões que tem na nossa página inicial, certo? Como um exemplo, a gente viu que a gente pode selecionar mais de uma célula ao mesmo tempo usando clicando e arrastando. Você vê que essa aqui ficou branca, não quer dizer que ela não foi selecionada, ela só está te dando um dos quadradinhos para mostrar como seria a verdadeira cor. Que você nota que quando a gente arrastou, ele mostrou que todos eles estão em cinza, mas isso não quer dizer que todas as células estão com a cor cinza, elas estão com essa cor, que está mostrada no primeiro quadrado, porém isso aqui é só para mostrar que elas estão selecionadas. Entendeu? Então, se a gente for pintar usando balde de tinta, deixa eu achar uma tinta aqui, ó, azul. Azul. Você viu que eles ficou pintado em um azul mais escuro, só que essa célula, ela tá com um azul mais clarinho, o que mostra que essa célula aqui é a cor original que vai ficar quando eu desselecionar todo esse quadrado. Quer ver? Viu? Todas elas ficaram azul clarinho. Eu vou voltar a selecionar porque a gente não vai estar usando só isso aqui. Uma coisa bem legal de você estar usando é esse esquema de bordas. A gente vem, clica aqui na setinha para baixo, a gente pode escolher vários tipos de bordas para o nosso projeto. O que eu gosto de usar bastante é esse bordas externas espessas. O que a gente faz? A gente meio que limita as nossas células para elas ficarem sobressalentes às outras células que estão sempre divididas certinho, ó. Elas têm essa divisória.
Aqui dentro você vê que não tem divisória entre domingo, segunda-feira, essas coisas. Mas se você quiser colocar, você vai simplesmente arrasta tudo aqui. A gente volta aqui para a questão das bordas. E aí você vai colocar aqui, ó, todas as bordas. Viu? Todas as bordas. E você viu que está certinho aqui, separadinho, como se fosse a nossa planilha do Excel normal mesmo. Só que a gente vai tentar fazer isso aqui, ó, deixar ela separadinha e faz uma bordinha mais bonita em volta dela. Aí se você não quiser, exemplo, não quero que aqui tenha essas bordas, eu quero simplesmente que aqui não tenha borda nenhuma. A gente clica sem borda e a gente clica borda externa. Aqui para... Eita, aqui não deu certo não. Vamos lá, sem borda. Aí a gente seleciona ela inteira e aplica essa última borda para não ficar feio. Aí, você viu que aqui ela não tem mais a divisória em comparação com os outros, só que ela ficou com a bordinha que está revestindo o nosso quadrado inteiro. Além disso, você pode fazer um cabeçalho. Um cabeçalho é sempre legal de fazer. A gente vai, primeiramente, selecionar a nossa área do cabeçalho. Eu vou clicar aqui em bordas externas, espessas, para deixar esse mesmo efeito que a gente usou ali. Deixa eu só... Opa, tá certinho. E aqui dentro eu quero escrever alguma coisa que vai ser o cabeçalho disso. Vai ser introdução, como exemplo. Porém, eu quero que não fique só escrito só nessa célula B. Eu não quero que fique só escrito na célula C. Eu quero que fique bonitinho, como se tudo isso fosse uma única célula. A gente vai selecionar todas as células que a gente está procurando e vai clicar nesse pequeno botãozinho aqui, ó, mesclar e centralizar. A gente clicou, tudo isso virou uma enorme célula. E o nome dela, gente, isso é bem importante, o nome dela vai ser a primeira célula que a gente escolheu nessa seleção. No caso dessa aqui, a primeira que a gente escolheu foi a B1. Então essa célula inteira agora passou a se chamar B1. Certo? As outras células, elas não existem mais aqui dentro. A gente vai pegar aqui, e aqui a gente pode escrever, ó, não, vamos pôr melhor aqui, índice. Não vou me preocupar aqui tanto. Aqui você vê que ele foi para baixo, tá meio xoxo ainda, né? Você seleciona isso tudo, vamos colocar aqui um... Eita, calma. Vamos colocar em negrito. Ok. A gente seleciona para fora e a gente vai arrumar o texto aqui. Eu quero que o meu texto ele fique justificado, alinhado ao meio. E eu quero pintar o fundo dele de cinzinha. Pronto. Você vê que com isso você consegue fazer várias tabelas de maneira organizadinha. Essa tabela para isso, essa outra tabela para isso. E isso aqui vai te poupar tempo, talvez, se você veja, eu vou na tabela de dias da semana. Eu procuro a tabela que tem o cabeçalho de dia da semana e começo a trabalhar em cima dela. Isso vai te poupar uma boa quantidade de tempo, além de deixar seu projeto extremamente bem organizado, não é? Agora, eu vou explicar para vocês uma pequena navegação, como a gente navega mais fácil no Excel. E a gente vai fazer um pequeno exercício que é de uma tabela de rendimentos de supermercado, que é o que eu gosto sempre de fazer aqui no começo. A gente vai ter uma pequena introdução de somas. Na próxima aula vocês vão ver como funcionam os esquemas matemáticos. A gente vai ver soma, multiplicação, divisão, média. A gente vai ver tudo isso como é aplicado no Excel de forma mais rápida e orgânica. Mas primeiramente a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou deixar essa tabela aqui do lado, tá? Vá fazendo junto no seu Excel, se você estiver acompanhando a aula com Excel, para o seu melhor aprendizado. Aqui eu já vou começar a fazer a nossa tabelinha de supermercado, para a gente já começar a trabalhar, já que o nosso tempo de aula é curto, a gente já começa a trabalhar mais ou menos como fazer uma tabela bem feitinha, e ao mesmo tempo como a gente vai impregnar a navegação entre as células e como a gente vai chamar essas células depois, certo? Então, primeiramente, a gente vai navegar por aqui. Aqui vai ser a minha célula que vai segurar o nome dos meus produtos. Então, eu vou escrever aqui produtos. Agora, veja, em vez de eu só clicar nessa célula I,
ou nessa célula H, a gente vai aprender a navegação. Se eu quiser ir para a célula I3, que é essa aqui que está meu cursor, em vez de eu clicar aqui, eu posso simplesmente terminar de digitar a minha célula H3, que é Produtos, e clicar Tab. Veja que a tecla Tab do seu teclado, ela sempre vai fazer você se mover uma coluna para a direita. Tab, 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 você vai movendo para a direita, você move em colunas. Agora, se você clicar na célula que você está trabalhando, que no caso nosso é H3, que é a célula que está segurando produtos, você clica Enter, ela vai para a linha de baixo. Então aqui você tem a navegação por linhas com Enter e a navegação por colunas usando o Tab. Isso aqui poupa um tempinho. É um jeito mais rápido para você não ter que ficar escrevendo, clicando, escrevendo, clicando, escrevendo, clicando. Se você prefere assim, fique à vontade. Com o tempo você vai vendo que você vai se acostumando com a ferramenta e isso vai ficando mais orgânico para você. Só que eu aconselho você ir treinando. Sempre que você lembrar, você fala, vou usar o Enter, vou usar o Tab, certo? Então aqui a gente tem produtos. Eu quero colocar aqui preço. Vão ser os preços dos nossos produtos, certo? A gente vai implementar essa tabela mais para frente com o passar das aulas. A gente vai colocar mais coisas, exemplo, juros, dia da venda e por aí vai, certo? Então aqui a gente tem produtos e preços. Eu vou voltar aqui para produtos, vou dar Enter para ir para de baixo. E aqui a gente vai escrever os produtos. Você pode escrever qualquer tipo de produto aí, fique à vontade. Aqui eu quero escrever... Vamos lá, vai ter pão. A gente vai colocar um preço para esse pão, que vai ser R$3. Eu vou só colocar 3. Eu vou dar Enter. Observe que eu dei Enter nesse aqui e a inteligência artificial do Excel já me mandou direto para a nossa célula H5, porque ele notou que isso aqui já é uma tabela que a gente está fazendo. Então ele permitiu essa navegação mais rápida entre a tabela. Aqui eu vou pôr pão, eu vou complementando aqui a nossa tabela, complemente a sua aí se você estiver fazendo junto com a aula. Pão, refrigerante. Refrigerante está o quê? Está uns 10. Uns R$10. Opa, eu cliquei Tab aqui. Normal, acontece. Aqui a gente vai justificar um pouquinho, viu? Para aumentar o tamanho da nossa célula. Pão, refrigerante, água. Água vai dar 5. O que mais que a gente pode ter aqui? A gente pode ter perfumes. Os perfumes vão estar 25. E uma última coisa aqui, para a gente só deixar mais rapidinho, a gente vai pôr... o que pode ter? Tá, vamos colocar aqui parafusos. É uma lojinha aí que vende de tudo. Parafusos aqui a gente tem 0,5, que seria 50. Vamos fazer aqui um breve título aqui para deixar isso aqui bonitinho. Lembra, sempre tentando sempre deixar sua tabela o mais visível e agradável de se procurar para as pessoas que vêm de fora, que estão vendo o seu documento. Isso aí o seu chefe ou simplesmente a sua empresa vai agradecer bastante você. A gente vai mesclar e centralizar essa célula aqui, que vai ser a célula H1. E aqui dentro a gente vai escrever mercearia do seu João. Tá vendo aí, João? Mercearia sua aqui, ó. A gente vai centralizar aqui. Vou colocar isso como negrito. Eu já vou selecionar tudo isso. Eu quero deixar todas essas bordas bem definidas. Então eu quero todas as bordas. Eu quero principalmente essa borda aqui, borda espessa. E todas essas outras bordas com a volta da borda espessa também. Aqui. A gente vai pintar isso aqui de cinzinha. Produtos. Eu vou colocar esses produtos em negrito e itálico para mostrar que isso é uma categoria e não um dos produtos. Vou fazer o mesmo para preço, para a gente manter a regra que a gente criou aqui. Vou selecionar os dois e vou realocar eles para o meio.
Cadê? Aqui. Produtos e preços. E aqui a gente tem os produtos e os preços. Só que você nota que esse preço aqui, ele não está marcando em reais. Ele só 3. 3 o quê? 3. Pode ser real, pode ser dólar, pode ser euro, pode ser qualquer coisa. Aí a gente vem aqui nesse formato de contabilização. É uma teclinha que funciona, que o Excel já te ajuda, que você já seleciona toda a área que você quer transformar em moeda e você clica aqui, ó. Clicou aqui do lado, o Excel já vai te dar uma lista de possíveis transações para você para formato contábil. Você tem em reais, você tem em dólar ou você tem em euro. Aqui a gente vai colocar em reais. E só de você clicar, você nota que o próprio Excel ele já fez uma adequação para você, usando as células e os preços. Ele já colocou todos os preços em reais e as células comuns com os produtos continuam as células comuns com os produtos porque a gente não quis mudar nada nelas. Agora vamos fazer o seguinte. Digamos que a gente queira colocar aqui mais uma aba chamada vendas. Certo? Vendas e total. Vamos colocar aqui total. Eu vou colocar esse total aqui para baixo. A gente pode dar um Ctrl X também, que é para a gente recortar. Você nota que ela fica com esses dentinhos serrilhados em volta, quer dizer que ela já está selecionada para recortar. Você vem onde você quer colar e dá um Ctrl V. E ela já fica colada ali. Digamos que a gente queira... Vou copiar esse total aqui para baixo também. Aqui. Vamos colocar aqui embaixo para ver qual que é o preço total se a gente vender tudo isso que tem na mercearia do seu João. Aqui seria uma soma. Como a gente vai fazer uma soma? A gente vai entrar mais a fundo disso depois, mas basicamente tudo que a gente for entrar no Excel que seja uma fórmula ou uma função, como a gente chama aqui, a gente vai começar o quadrado escrevendo igual. Cadê? Isso, igual. A gente escreveu igual. E agora vem aquela parte que eu falei para vocês que era importante da gente saber o nome das células. Porque veja o seguinte, a hora que você clica, ele vai mudando aqui, ó, igual K11, igual F10. Então, exemplo, a gente quer igual I4, que é o preço do pão. I4 mais... Eu quero somar o preço do pão com o preço do refrigerante, então eu clico aqui. Você pode simplesmente escrever I5 mais I6. Eu estou escrevendo aqui só para vocês verem. I7. Reparem que ele está selecionando já tudo aqui para mim, né, conforme eu estou escrevendo aqui, ó. Mais I8. Certo? E aqui, por final, a gente vai dar um Enter. Note que aqui, ó, agora no total, ele está somando tudo que a gente fez aqui e jogando para a aba total. Certo? Aqui, em vendas, a gente vai fazer mais para frente de colocar exemplo, vendi hoje 3 pães. Vendi 3 pães. Nas próximas aulas a gente vai entrar mais a fundo nessa parte de multiplicação, divisão, mas o que a gente quer fazer? A gente vai fazer, entrou aqui 3, quer dizer que vendeu 3 pães, a gente vai pegar 3 vezes o valor dessa célula e vai jogar para o total. A gente vai ver quanto a gente vendeu no dia e jogar aqui embaixo. Então, o tempo da nossa aula já está quase estourando. Essa primeira aula vai ficar por aqui. Eu espero que tenha dado para vocês que nunca usaram o Excel entender um pouquinho como é a ferramenta. E para vocês que já usam bastante, eu espero que tenha sido realmente de bom aprendizado, ou pelo menos que refrescou a memória de vocês. Vocês, lembrei de um comando que fazia isso, lembrei como funcionam as células, me ajudou em alguma coisa, ou simplesmente se essa aula foi boa para você, eu agradeço de coração. Qualquer dúvida, não hesite em me chamar, certo? Vocês têm o meu e-mail, vocês podem deixar aí nas descriçõezinhas. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Abraço.